Pessoal, bom dia. Então vamos começar a nossa... Bom dia não, desculpa, boa tarde, né? Então vamos aí começar a nossa aula. A aula de hoje vai ser sal, certo? A gente vai começar falando de sais, tá? E vamos aqui começar com os nossos objetivos, ok? Então a gente vai ter aqui que desenvolver essas habilidades, como as demais funções. A gente vai ter que saber reconhecer a função sal a partir de fórmulas, saber dar nomes, né? Classificar, a gente vai ver que ele pode ser um sal de caráter ácido, de caráter básico ou neutro. Vai ter que saber escrever aqui no 4 a dissociação em água e associar os sais a compostos do dia a dia, bem como a aspectos importantes da saúde e da agricultura, beleza? Então vamos começar a nossa aula aqui, tá? Então a gente vai começar com a definição. Quando a gente fala a palavra sal, naturalmente as pessoas associam ao sal mais conhecido de todos, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, tá? Porém, o grupo dos sais ele é muito mais amplo, ele não se resume ao sal de cozinha. A gente tem diversos outros sais, tá? Que a gente vai conhecer aqui na nossa aula, alguns inclusive vocês já conhecem. Existem... Os sais eles são sólidos, tá? Nem todos são branquinhos, a maioria são branquinhos, como o sal de cozinha, mas existem os que são coloridos, como esses que a gente está vendo aqui do lado. Mas vamos começar pela definição, né? A definição é um tanto quanto formal, mas a gente precisa ver, e aí depois a gente vai citando exemplos para que vocês possam aperfeiçoar, tá? Colocar em prática. Então, o que vem a ser um sal? Sal é toda substância que, quando eu misturo em água, ou seja, solução aquosa, ele vai se dissociar, ele vai se separar, certo? E aí ele vai liberar pelo menos um cátion, né, o de carga positiva, e esse cátion não pode ser o H+, e ele vai liberar um ânion, que não pode ser o OH-, tá certo? Vamos melhorar essa definição a partir de exemplos, né, para a gente poder exemplificar, para que a gente possa internalizar o conceito. Em outras palavras, o que vem a ser um sal? A gente vai identificar o sal meio que por exclusão, né? Primeiro, um sal ele não pode ser um ácido, ou seja, ele não pode ter H no começo, lembra? Ele não pode ser uma base, ou seja, ele não pode ter o OH no final, e ele não pode ser um óxido. Né? O óxido, não sei se vocês lembram da última aula, ele é binário com oxigênio, estão lembrados? Então assim, se você fizer esse checklist, então não é ácido, não é base, não é óxido, automaticamente vai ser um sal, tá bom? Por isso que eu deixei ele para o final, porque a gente precisa estar dominando esses três para poder reconhecer melhor, beleza? Vamos ver aqui rapidinho alguns exemplos, tá? A gente tem aqui, ó, Na2O, vamos lá, ele é um ácido? Não é, né? Porque precisaria começar com H. Ele é uma base? Não, porque falta o OH, não é isso? Ele é um óxido? Ele é um óxido. A gente está vendo aqui que ele é um óxido porque ele é binário, ó. São dois elementos, o Na e o O, e apresenta o oxigênio. Logo, o Na2O não é um sal, certo? O HI também não é um sal porque ele é ele é um ácido, certo? Ácido por começar com o hidrogênio aqui, é o ácido iodídrico. O KOH também não é um sal, pelo fato dele ser uma base, ok? Então nenhum dos três aqui é um sal. Professor, quando é que vai ser sal então? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu vou até pular o cloreto de sódio, que eu já falei, né, que ele é um sal. Mas vamos ver, né, vamos começar aqui. NaCl é uma base? Não é, né? Faltou o OH. É um ácido? Também não, porque falta o H. Certo? É um óxido? Também não, por não ter o oxigênio. Logo, isso aqui é um sal. Certo? CaCO3. Será que CaCO3 é um sal? Vamos lá. É uma base? Não é. Né? É um ácido? Também não é, porque falta o H. E também não é um óxido. Apesar de ter oxigênio, ele não é óxido porque são três elementos, né? O óxido precisa ser binário, só dois elementos. Aqui tem o Ca, tem o C e tem o O. Tá bom? Então trata-se de um sal, tá? Então, todos esses exemplos que eu estou apresentando aqui, vocês podem analisar e a gente vai ver que eles são sais. Eu vou pegar alguns mais complexos para a gente poder ver. Ó. Esse aqui de baixo, esse último aqui embaixo, Mg2PO4,3. Vamos lá. Ele não é ácido, por não ter o H no início, né?
não é base por não ter o OH e não é óxido, porque apesar de ter oxigênio, ele não é binário, logo ele é um sal, certo? Vamos para esses exemplos aqui da esquerda que podem causar confusão, vamos lá. Esse aqui tem um H, né? Mas ele não é um ácido. Por que que ele não é um ácido? Esse hidrogênio precisaria estar no início, tá bom? Então não é um ácido. É uma base? Também não, falta o OH, né? É um óxido? Não, porque não é binário, certo? Logo isso aqui é um sal. A mesma coisa acontece com esse caso aqui, ó, MgOHCl. Vocês estão vendo que tem o OH aqui, né? Porém, esse OH não está no final, né? Como acontece aqui, ó. Logo, isso aqui não é uma base, tá? Não é uma base, não é um ácido, não é um óxido, logo vai ser um sal, tá? O mesmo acontece com esses dois exemplos aqui. Esse, apesar de ter o H, ele não está no início, e esse também tem o OH, mas ele não está no final, né? Logo, todos são exemplos de sais, tá bom? Se vocês perceberem bem, a gente tem dois grupos de sais, ó. Existem sais sem oxigênio e existem sais com oxigênio, tá? Isso vai dar uma diferençazinha. Da mesma coisa dos ácidos, né? Vai dar um trabalhinho que a gente vai precisar separar os dois. A gente vai trabalhar os sais sem oxigênio e os sais com oxigênios, tá bom? Então vamos prosseguir aqui, tá? Continuando a definição, não sei se vocês se lembram, mas a gente viu, né, depois da aula de bases, que os sais eles são formados a partir de uma reação de neutralização, né? Eu falei que, por exemplo, um ácido ele reage com uma base, né? Um ácido neutraliza uma base e forma duas coisas, né? Forma sal e água. Lembram disso? Então vamos relembrar aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui na reação. Eu tenho aqui uma base geral, né? BOH. Eu coloquei o Bzinho de vermelho, de rosa, pra gente lembrar. Quem é fenolftaleína, a base fica rosa, tá? HA, o A de ácido, coloquei em azulzinho, tá? Pra lembrar, né? Só isto, o ácido, a base, né? E aí o que acontece? Eu falei pra vocês que quem movimenta essa reação química é o encontro dessas duas substâncias aqui, ó. Que um é um amor da vida do outro. Não sei se vocês lembram. Que o H é o amor da vida do OH. Eles têm uma afinidade muito grande. Então eles vão deixar com quem quer que estejam ligados para ficarem juntos. É esse casalzinho aqui, ó. O H ele encontra o OH da paixão na certa, tá? E aí, o que vai acontecer com o B e com o A? Eles vão ficar sozinhos? Não, um vai acabar atraindo o outro aqui, ó, esse casalzinho aqui, certo? Eles vão ficar juntos, o BA, né? O BA é o que a gente chama de sal, certo? O BA é o sal. Então vão formar dois novos casais, né? Vai formar o sal e a água. Então, ácido com base forma sal e água, tá? Tem até uma musiquinha que eu aprendi aqui. Como vocês não estão me vendo, eu não vou ficar com tanta vergonha, mas ela é assim, né? Esse meninozinho tá cantando assim. Tava no fluxo, arranjei a novinha no grau. Ácido com base é sal, certo? Então, ácido com base, quando neutraliza, forma sal, beleza? Então, a origem de um sal ele sempre tem um pedacinho que vem da base, ó, a primeira parte, né? Primeiro as damas, tem um pedacinho que vem da base e um pedacinho que vem do ácido, beleza? Então, bora prosseguir aqui. Aqui a gente tem outros exemplos, ó. Esse exemplo aqui tem que ter cuidado, né? Porque a gente tá vendo aqui, beleza, tá aqui a parte da base, que é o Ca. A parte do ácido aqui, ó, tem oxigênio, tá vendo? Então, quando juntar, vai ficar, ó, CaSO4. Vocês estão vendo? Então, esse sal aqui que formou, ó, ele tem oxigênio, tá vendo? Então, o primeiro é base, da parte da base, que é o Ca, e a parte do ácido tem oxigênio, certo? Então, vai acontecer de ter casos no qual a parte ácida tem oxigênio e às vezes pode ser que não tenha, tá? Vamos prosseguindo aqui. Como esse caso aqui, se a gente olhar esse caso, ó, NaCl, vocês estão vendo? Não tem oxigênio, ó, não tem oxigênio. Então vai haver casos de sais com oxigênio e sais sem oxigênio, beleza? Tá aqui os casais formados, porque trata-se de uma reação de dupla troca. Não sei se vocês se lembram do primeiro ano, tá bom?
Beleza, então, prosseguindo. Pra gente acabar essa parte inicial, esse vídeo inicial, para não ficar tão longo e aí vocês tomarem uma água, a gente vai para a segunda parte, né? Que é a dissociação de sais. O que vem a ser a dissociação de sal? Eu falei para vocês, né, que um sal, ele tem dois pedacinhos, né? O pedacinho que vem da base, que tá aqui de rosinha, né, vermelho. Opa. Né? Tem dois pedacinhos aqui, tipo o sal de cozinha NaCl, né? E a partezinha que vem do ácido, que é o Cl, o NaCl. O primeiro pedaço sempre vem da base e o segundo vem do ácido, tá certo? Eles não estão juntinhos, porém, quando eu misturo ele em água, quando eu misturo o sal em água que eu mexo, né, eu agito, o sal começa a se dissolver em água, não é isso? E aí o que vai acontecer? A água vai separar o casal, certo? A água vai separar o NaCl. Então o que vai acontecer? O Na vai ficar de um lado, o Cl vai ficar do outro. É isso que eu estou chamando de dissociação, certo? Eu estou dissociando, eu estou separando. E aí o que vai acontecer? O primeiro, gente, que vem da base sempre é positivo. E o segundo sempre é negativo. Então vai ficar ó, Na+, esse aqui é de aquoso, porque está em água, certo? E Cl menos. Ó, aqui a gente tem isso aqui foi só uma representação dentro da analogia que a gente vem trabalhando, né? E aqui do lado é realmente o que acontece, ó. A água, ela fica em volta, essas moleculinhas aqui são água, certo? Elas ficam em volta das partes que compõem, né? Dos íons que compõem o sal de cozinha, no caso aqui, certo? O NaCl. Então a água envolve o Na e um monte de molécula de água envolve o Cl, deixando eles, ó, separados, certo? Aí fica Na+, Cl-. Vamos ver alguns exemplos, porque vocês vão ter que saber escrever essa dissociação, tá bom? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Nesses exemplos aqui, a gente tem exemplos um pouquinho mais complexos, né? Lá era só NaCl, né? Aqui a gente percebe que tem uns numerozinhos, ó. Al2S3, né? Aí a gente vai ter que usar a regra do sobe e desce, ou a regra do abraço, não sei se vocês lembram. Ó, vai ficar assim, o primeiro é mais, né? O Al vai ser sempre mais, o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Vocês estão vendo esse doisinho aqui? Deixa eu dar o zoom. Olha só, esse 2, ele vai virar a carga do outro, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, ele vai subir pro enxofre, então vai ficar, ó, enxofre 2-, tá vendo? E esse 3 vai subir pro alumínio, certo? É a regra do sobe e desce. Então, vai ficar Al+3 ou Al3+, e S2-, tá? Vamos ver aqui o exemplo do lado pra gente tentar fixar, ó. CaCl2. O primeiro sempre é positivo, né? Cálcio mais, só que, ó, esse 2 sobe para lá, né? Então vai ficar cálcio 2+. E o Cl, lembrando que quando não tem número aqui, trata-se do número 1, né? Então o Cl é menos, né? O segundo sempre é menos. Menos quanto, professor? Menos 1, tá? Menos 1. Lembrando que o menos 1 eu posso escrever o menos 1 ou só o sinal de menos, tá bom? Vamos fazer mais um pra gente fixar, ó. Aqui do lado a gente tem estruturas, né, com oxigênio. Quando tem oxigênio, a gente vai ter que fazer o seguinte, são dois pedaços, do mesmo jeito, né? Aqui tem dois pedaços, né? O Al e o S, vocês estão vendo? Aqui vai ser do mesmo jeito, são dois pedaços, ó. O primeiro pedaço sempre da base sempre é simples, é o Al, né? O Al. E o resto, SO4, que é o restante, certo? Vai ser a parte do ácido, tá bom? Como é que vai ficar, ó? Tá vendo esse 2 aqui? Ele vai virar a carga desse, né? E esse 3 aqui vai virar a carga do Al, tá? Vamos separar. O Al tá aqui, né? Ele é positivo. Por que ele vai ficar positivo 3 vezes? Porque esse 3 aqui, ó. Lembrando que esse 4 aqui não conta. Esse 4 é da estrutura toda, ó. Ele é só do oxigênio, certo? O que eu conto é o que está depois do parênteses. Então é Al+3, certo? E aqui eu escrevi errado, né? Porque não é só S, ele é SO4. Então aqui teria que ter o SO4 elevado a 2-, tá bom? SO4 2-. Não é só S, porque o pedaço todo é o SO4, tá bom? Vamos ver outros exemplos aqui para a gente poder... Ó, NaHCO3.
O primeiro sempre é da base, é só um mesmo, ó, esse pedacinho aqui. E o outro pedaço vai ser o que sobrou, HCO3, tá vendo? HCO3 é o que sobrou. Aí vamos lá, isso é um ponto que gera muita dúvida. Ó. Aqui eu tenho o número 1, né? Então, vamos lá, primeiro organizar. O primeiro, que é o Na, é positivo. O segundo, que é o que sobrou, quem foi que sobrou? HCO3, tá vendo? HCO3 eu escrevo aqui. O primeiro é positivo, o segundo pedaço é negativo. Vamos lá. O Na, ele vai receber o número daqui, né? Só que prestem atenção, esse número não é o 3, gente. Se fosse, como ele é uma partícula grande, se tivesse um número aqui, teria que ter o parêntese. Como não tem parêntese, é como se tivesse o número 1 aqui, ó, certo? Então vai ficar Na mais, e aqui é o número 1, né? Então ele sobe para cá, vai ficar HCO3 menos, tá bom? Na mais HCO3 menos. É importante que a gente tenha cuidado quando a gente tiver o pedaço do ácido grandão, certo? Esse pedaço grandão, se ele vier 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vai ter que vir o parêntese aqui, ó. Parêntese 2, parêntese 3, assim como acontece aqui, tá? Se desse lado aqui tivesse só um, não ia ter o parêntese, ia ficar só Al2SO4, ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui, que vocês costumam ter muita dúvida nesse ponto, ó. Vamos comparar, ó. Aqui eu tenho NaHCO3, ó. Esse HCO3 ele tem uma vez só, tá vendo esse pedação? Aqui embaixo o HCO3 ele tem 2 vezes, certo? Então vamos montar, o Na vai ficar mais, o HCO3 vai ficar menos. Como aqui tem um número 1, então vai subir o 1 para cá, ó, menos 1. Como aqui também tem um número 1, não é esse 3, certo? O HCO3 tem uma vez só, então para lá vai subir o mais 1. Então é Na mais HCO3 menos. Vamos ver o exemplo aqui de baixo. Ó, a gente tem o seguinte. Vocês estão vendo que aqui tem o 2? Ó, então vai ficar Ca mais 2. Aqui não tem o 1, então vai ficar HCO3 menos 1, certo? Isso aqui não é 3 menos, é menos 1, tá bom? Esse 3 ele era para estar mais embaixo, né? Porque deu trabalho aqui e acabei esquecendo. Deu para entender a parte de dissociação de sais? Ele é bem simples, ele exige apenas um pouco mais de prática, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna, né? Vão tomar água e retornem para a gente vir para a segunda parte, tá bom?